Arion! Bom, vim aqui responder sobre o sistema de castas na Índia. A pergunta parte de uma aluna que assistiu um documentário ou assistiu um filme, não me recordo exatamente o que foi, e que sentiu bastante incômodo com esse sistema. Esse sistema de castas, a gente não sabe exatamente a origem do sistema, diz que vem desde Brahma, o que significa que há muito tempo, mas a gente não tem como definir. E na história talvez seja por questões de imigração, de outras pessoas entrando na Índia, criando esse sistema. E aí, esse sistema ele é criado a partir, interessante a visão, né? A partir do corpo de Brahma. Então, no corpo de Brahma, a cabeça seriam os Brahmanes, né? Os braços seriam os kshatris, os guerreiros, as pernas seriam os comerciantes, os vendedores, e aí os pés, né, seriam os que são fazendeiros, os que são as pessoas que aram a terra, os camponeses e tudo mais. E nesse sistema de casta é colocado uma regra onde uma pessoa que nasce de origem brahmane, ela tem como dharma da vida ser um brahmane, ela não deixa, ela não muda de casta e assim por diante em todas as outras. É claro, fora essas 4 castas principais, tem outros subgrupos aí que foram sendo criados com o tempo. As pessoas de uma casta brahmane só podem se casar com pessoas de casta brahmane e assim também nas outras castas. E aí é claro que quando nós olhamos com esse olhar de fora, né, do Ocidente para esse sistema, a gente acha realmente esse sistema muito cruel, muito ruim e limitador, né? Como se você nascesse ali preso numa condição e não pudesse fazer nada para transformar essa condição. Esse sistema de casta já não existe mais, apesar de perdurar ainda em alguns lugares da Índia, né, principalmente zona rural. Não fica preso só na região da Índia, existe também no Nepal, em outros lugares onde o hinduísmo é muito forte. Então, esse sistema ainda existe até hoje. Vamos ver o lado positivo desse sistema. O sistema foi criado com a intenção de que cada um soubesse o seu lugar, e as pessoas adoram falar isso para mim na fila do pão, né? Cada um soubesse o seu lugar, o que tem para ser, o que tem para fazer, né? Esse é o lado positivo. Você já sabe. Você não gasta muito tempo da sua vida pensando sobre isso, então você tem a sua mente livre para administrar melhor a sua vida. Qual é o negativo de ser uma pessoa que tem que escolher? Você pode dizer hoje assim, eu posso escolher a minha profissão, eu posso escolher no que eu vou ser, eu posso escolher com quem eu vou casar, eu posso escolher todas essas coisas. Porém, o que a gente vê normalmente são as pessoas muito tensas na busca, por exemplo, de uma profissão. Às vezes as pessoas seguem aquilo que a família já tem, né? Ou porque quer, ou porque é obrigado, mesmo que o pai fale, você vai ser advogado e ponto final, porque eu tenho um escritório e você vai assumir esse escritório e ponto final. Sistema de casta no Brasil também existe, tá? Ou não, a pessoa fala, não, você tem liberdade para escolher a profissão que você quiser e você passa muito tempo buscando aí o que é que você quer ser e não se encontra, é muito difícil, o tempo vai passando e você não sabe o que você quer. Aí você casa e também não é a pessoa certa. Então a gente olha para esse sistema com muito preconceito, enquanto de certa forma esse sistema foi criado para dar um certo conforto, né? Uma certa tranquilidade para a pessoa. Ela já nasceu naquilo, ela vai ser aquilo e está definido, então ela não gasta tempo pensando em outras coisas. E aí, é claro, você vai perguntar, mas a pessoa ela não se sente revoltada com isso? Pode até se sentir revoltada com isso, mas a gente também se revolta com as nossas condições e o que nós fazemos com isso, né?
Então, nós aprendemos nessa vida, né, de yogi, a acomodação das coisas. Então, você vive situações que nem sempre são as situações que você acha adequado. Talvez, se você olhar para a sua própria vida, você vai encontrar aquilo que você julga lá na cultura, né, como inadequado. Você vai encontrar exatamente a mesma situação na sua família, ou às vezes convivendo com pessoas que você acha que não deveria conviver porque não tem nenhum tipo de afinidade, mas é a sua família e você tem que conviver. Então acaba que essa acomodação ela existe em qualquer situação, ou na família que você escolhe, ou na família a qual foi escolhida para você, né? Na profissão que você escolhe, ou na profissão que foi escolhida para você. Então, veja que o objetivo disso é para que cada um saiba o seu lugar na sociedade e ter uma sociedade mais estruturada. Então, essa é uma visão bastante interessante quando a gente fala desse sistema, né? Esse sistema pode promover felicidade? Acredito que sim. E aí a gente fica pensando assim, não existe sistema de castas no Brasil? Eu vejo o sistema de castas aqui, só que não definido. Então, eu vejo muitas pessoas que são excluídas da sociedade. Como excluídas da sociedade, nós temos os nossos párias, né? Nós temos os nossos moradores de rua, que são pessoas invisíveis, exatamente como temos na sociedade indiana. Nós temos as pessoas que nasceram pobres e elas vão ser mantidas pobres por esse sistema capitalista ao qual a gente pertence, ou seja, elas sempre vão ser aquilo. Raramente uma ou outra vai conseguir emergir dessa situação e se destacar um pouquinho mais, e mesmo assim, quando ela se destaca um pouquinho mais, à custa de muito preconceito, de muito sofrimento, de muita luta, né? É uma coisa bastante complicada. A mesma coisa é oferecida para qualquer pessoa na Índia também. Ela não é obrigada a permanecer naquilo. Ela pode tentar sair daquilo também, porque o sistema de castas foi abolido, tá? Alguns optam por permanecer no sistema de castas. Então, a gente vê e a gente pensa, né, e acredita que isso só acontece lá, que isso não acontece aqui. A nossa sociedade funciona exatamente da mesma maneira. O que dão para nós é a ilusão, talvez, de que a gente possa sair da condição a qual nós nascemos. Raramente isso acontece. Se a gente olhar bem, se você olhar para todos os seus colegas de escola, dependendo da condição financeira que você vê, se você olhar para todos os seus coleguinhas de escola, quem é que emergiu nessa sociedade, quem é que conseguiu chegar naquele sonho de grandes conquistas? Um ou outro, são poucas as pessoas que conseguem chegar nisso, né? Que é o sonho da maioria das pessoas, né? Ter dinheiro, ter fama, ter poder, ter isso, ter aquilo. Quando você já se coloca numa situação de... não é uma acomodação negativa, é uma acomodação de compreensão da condição a qual você está. Isso faz parte do crescimento da maturidade de qualquer ser humano. Você pode fazer esforço para conseguir mudar a sua situação, mudar a sua condição, mas você vai perceber que nós também vivemos uma sociedade bastante dividida em castas, exatamente como essa, né? Você está nessa situação, é nessa situação que você vai ficar, e assim a sua família. Aí, no meio disso, você tem a liberdade de escolher com quem você vai casar, mais ou menos, porque as castas não se misturam. A gente vê até nos filmes românticos as castas se misturam de que forma? A rica se apaixona pelo pobre. É possível esse romance? Nossa, é um absurdo, é terrível, é terrível. Ou ao contrário, o rico se apaixona pela pobre. Nós vivemos num sistema de casta também, que é velado, né? E lá a única coisa que acontece é que foi mais escancarado e que permanece em alguns lugares. Então, se é justo, eu acredito que
Não sei como responder isso, talvez sim, talvez não. Se é justo a maneira que a gente vive, também não sei dizer. Eu acho que cada um pode refletir sobre isso. Eu acho que a função do professor é essa, não é dar resposta, é fazer você pensar na condição, e eu espero que eu tenha feito você pensar um pouquinho mais. Eu tenho certeza que você perguntou querendo saber o que ela pensa, e eu acho que não importa o que eu penso em relação a essas condições, eu acho que cada um tem que pensar por si mesmo, se é justo, se é honesto, se é adequado, se é dármico. E aí, o que nós podemos fazer para a transformação? Né? O que nós realmente podemos fazer para a transformação? Se nós somos yogis, a gente sabe que a transformação é pessoal, ela é íntima, né? Como é que eu vou acolher essa possibilidade de uma sociedade tão dividida, de um mundo tão dividido, aonde não existe em nenhum lugar um sistema de equilíbrio entre todos os seres humanos, onde é necessário que algumas pessoas tenham absolutamente nada para que eu possa ter uma roupinha um pouquinho melhor, né? Um tecidinho mais barato, né? À custa de tanto trabalho escravo. Então, fica a reflexão. Se eu não respondi tudo sobre o sistema de castas, me pergunte de novo, mais profundamente o que você quer saber, e aí eu te respondo. Hariom.